Olá, amigos concurseiros, estamos de volta ainda com o assunto patrimônio. Nas aulas anteriores, nós vimos que esse patrimônio era o conjunto de bens, direitos e obrigações de uma pessoa física ou jurídica com ou sem fins lucrativos. Em aulas anteriores, nós vimos que os bens é tudo que tem utilidade e valor econômico para uma entidade. Nós vimos que os direitos são todos os valores a receber de um terceiro, mais as despesas pagas antecipadamente. E começamos a estudar o conceito de obrigação. Germana, o que são obrigações? Obrigações são todos os valores a pagar a um terceiro. Por exemplo, quando eu compro a prazo, eu tenho a obrigação de pagar a minha dívida. Quando eu peço um empréstimo, eu tenho a obrigação de pagar o empréstimo. Então, as obrigações são todos os valores a pagar a um terceiro. Ao conceito de obrigação, nós vamos acrescentar as receitas recebidas antecipadamente. Para a contabilidade, segundo o regime de competência, uma receita se realiza no momento em que há a entrega de um bem. Por exemplo, quando você chega na minha loja para comprar uma roupa, a minha receita é realizada a partir do momento que eu te entrego a mercadoria. Então, a entrega do bem caracterizou a minha receita, independente de você me pagar à vista ou a prazo. Mas o fato de entregar o bem já caracterizou a minha receita. Eu estou dizendo a vocês que uma receita recebida antecipadamente vai gerar uma obrigação. Vamos dar um exemplo para melhor você entender. Vamos supor que eu tenho uma indústria de sapatos. Eu fabrico sapatos e você tem uma loja de sapato. Aí você chega até a minha indústria e solicita que eu fabrique 500 pares de sapato para você. Aí eu digo, sim, tudo bem. Agora, você precisa me pagar antecipadamente 50% do que encomendou. Ora, no momento em que você me paga antecipadamente, eu estou recebendo o dinheiro antes de te entregar a mercadoria. A receita, para mim, só será realizada no momento em que há a entrega do bem. Ora, se eu recebi antecipadamente, para a Germana, vai ser gerada a obrigação de entregar os pares de sapato para você. É por isso que a receita recebida antecipadamente, ela é classificada como uma obrigação. Vamos para os slides. Ora, no conceito de obrigações, nós temos as dívidas, ou seja, todos os valores a pagar, mais as receitas antecipadas, ou receitas recebidas antecipadamente. Exemplos: duplicata a pagar, imposto a recolher, adiantamento a clientes, provisões para imposto de renda, provisão para contingência, são exemplos de obrigações. E o patrimônio líquido? Germana, o que seria o patrimônio líquido? O patrimônio líquido, ele representa a riqueza própria de uma entidade. Esse patrimônio líquido, ele é obtido pela diferença entre o ativo, ou seja, os bens mais os direitos, diminuídos das suas obrigações. Então, quando você quiser medir a sua riqueza, você soma todos os seus bens, você soma todos os seus direitos, mas você não pode esquecer que também tem dívidas. Então, para você medir a sua riqueza, você soma o seu ativo, seus bens e direitos e diminui as suas dívidas. Se as suas dívidas forem superiores aos seus bens e direitos, a sua situação líquida, o seu patrimônio líquido não está muito favorável. Então,
O PL, ele representa a riqueza própria da entidade. O PL, ele representa a grandeza patrimonial. Bem, o patrimônio líquido é a riqueza própria de uma entidade. E ele representa, portanto, a sua grandeza patrimonial. Dentro deste patrimônio líquido, nós temos o capital social, as reservas, os prejuízos acumulados. Patrimônio. Terminologias importantíssimas, ou seja, nós vamos estudar o conceito de patrimônio e vamos ampliar um pouco mais esse conceito. Vamos por partes. O patrimônio. Os bens e os direitos, eles representam a parte positiva do patrimônio. Nós já vimos que esses bens e direitos são chamados de ativo. Então, os bens e os direitos, a parte positiva do patrimônio, é chamada de ativo. Mas esse termo, ele tem alguns sinônimos e você também precisa conhecê-los para resolver as questões da prova. Vamos para outros sinônimos de ativo. Esse ativo, ele pode ser chamado de patrimônio bruto ou capital aplicado ou ainda recursos aplicados ou ainda capital investido. Então, todos esses termos são sinônimos de ativo. Na hora da prova, ele pode te dar uma questão de classificação de contas e pedir o total do capital aplicado. Você já sabe que capital aplicado é sinônimo de ativo. Na hora da prova, ele pode te pedir o capital investido. Você já sabe que o capital investido é sinônimo de ativo. Portanto, patrimônio bruto, capital aplicado, recursos aplicados, capital investido são sinônimos de quem? São sinônimos de ativo e representam, portanto, os bens e os direitos da entidade, ou seja, a parte positiva do patrimônio. As obrigações. Nós vimos que obrigações são dívidas. E essas obrigações, elas podem ou são chamadas de passivo. Dívidas, sinônimo de passivo. Agora, existem outros termos que também identificam essas dívidas, essas obrigações. São palavras sinônimas de passivo. Quais são elas, Germana? O capital alheio ou o capital de terceiros ou ainda o passivo exigível ou o passivo real. Então, quando a questão estiver se referindo ao capital alheio, ele está se referindo às obrigações e, portanto, ao passivo. Quando ela estiver se referindo ao capital de terceiros, ela está se referindo ao passivo. Quando ele estiver se referindo aos recursos de terceiros ou recursos alheios, ele também está referindo-se às obrigações e, portanto, ao passivo exigível. Germana, e por que o termo exigível? Bem, exigível porque eu tenho uma data certa para pagar. A minha dívida com o fornecedor é exigível porque eu tenho uma data certa para pagar o meu fornecedor. A minha dívida com o imposto de renda é exigível porque eu tenho uma data certa para pagar o imposto de renda. A minha dívida com o empregado é exigível porque eu tenho uma data certa para pagar o salário desse empregado. Então, as dívidas exigíveis são aquelas que eu tenho uma data certa para pagar. Bem, e o PL? Bem, esse patrimônio líquido, que também pode ser chamado de situação líquida, que também pode ser chamado de capital próprio,
que também pode ser chamado de passivo não exigível, ou ainda de passivo fictício ou recursos próprios. Esse patrimônio líquido, ele vai ser obtido pela diferença entre o ativo e o passivo. Ou seja, do meu patrimônio bruto, eu retiro as minhas dívidas exigíveis e chego ao meu patrimônio líquido. E, portanto, apresento a minha grandeza patrimonial, os meus recursos próprios, o meu patrimônio líquido, que também pode ser chamado de passivo não exigível. Germana, e por que passivo não exigível? Bem, quando os sócios iniciam uma atividade, eles entregam bens e direitos para a formação do capital social desta entidade. Então, dentro do PL, nós temos a participação dos sócios na entidade. Através de quem? Do capital social. Então, uma empresa, ela tem uma data certa para pagar um fornecedor. Ela tem uma data certa para pagar um imposto. Ela tem uma data certa para pagar a um empregado, mas ela não tem uma data certa para transferir recursos para os sócios. É por isso que nós dizemos que o PL é não exigível. Presta atenção no que eu vou dizer agora. Olha, não significa que o PL represente uma dívida com o sócio, porque pela entidade o sócio entrega os recursos para dar início à atividade. Ou seja, o bem deixa de ser do sócio e passa a ser da entidade. Então, não representa uma dívida, mas funciona como se fosse, certo? Então, a entidade não tem uma data certa para retribuir ao sócio. A entidade não tem uma data certa para pagar ao sócio. Se a empresa fechasse hoje, os sócios seriam os últimos a receberem os recursos, se sobrassem. Por quê? Porque o sócio assume riscos. Então, esse patrimônio líquido, ele é não exigível, porque a entidade não tem uma data certa de pagar ao sócio. Entenderam? O ativo. O ativo, ele representa um recurso controlado pela entidade como resultado de eventos passados e do qual se espera que resultem em futuros benefícios econômicos para a entidade. Ou seja, o ativo é a fonte de investimento de uma entidade. Então, nesse conceito de ativo, que inclusive foi uma questão da prova de TCM aqui em Fortaleza, esse conceito de ativo, ele demonstra características importantíssimas em relação a esse ativo. Hoje, a entidade, ela precisa ter controle sobre o bem, controle sobre o ativo. Esse bem, ou esse direito, ele precisa gerar benefícios econômicos futuros para a entidade. E são duas características importantes em relação a esse ativo. E o passivo? O passivo é uma obrigação presente da entidade, derivada de eventos já ocorridos, cuja liquidação se espera que resulte em saída de recursos capazes de gerar benefícios econômicos. Então, o passivo, ele representa uma obrigação presente. É por isso que nós dizemos que o passivo é formado por dívidas, porque ele representa uma obrigação presente. Esse passivo é uma fonte de financiamento da entidade. Então, enquanto o ativo representa fontes de investimentos, o passivo representa fontes de financiamentos da entidade. O PL,
O PL é o valor residual dos ativos da entidade, depois de deduzidos todos os seus passivos. É por isso que nós dizemos que o PL representa a riqueza própria da entidade. Do patrimônio bruto, nós vamos tirar as dívidas exigíveis e o que sobrar, nós classificamos como PL, patrimônio líquido, riqueza própria. Bem, gente, daqui a pouquinho nós voltamos ainda tratando desse assunto. Até lá!